Olá, meus amores, boa tarde para vocês, né? Ainda não são 6 horas. Eu vim aqui trazer uma palavra amiga para vocês. Eu estava lendo em Deuteronômio 7, no versículo 9, estava falando que Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é fiel, e Ele faz as coisas para aqueles que aceitam o mandamento dEle, que aceitam as ordens dEle. E eu fiquei assim pensando, gente, quando nós temos uma experiência com Deus, a coisa é tão diferente, tudo é muito diferente. Porque tem pessoas que já ouvem falar de Deus, né? Falam até de Deus porque ouvem falar de Deus. Mas a experiência dita com Deus, às vezes a pessoa não tem. E eu tô aqui para dizer que eu tenho essa experiência com Deus, verdade. Eu tenho essa experiência com Deus. Deus, ele tem provido na minha vida, assim, glórias ao Deus Altíssimo, né? Eu dou glórias a Ele sempre, porque e exalto o nome dEle, porque Ele é bom o tempo todo e é fiel. Deus, Ele nunca nos deixa desamparado. Não, Ele não deixa. Eu confesso para vocês que eu passei uma fase aí que foi uma tempestade, um vendaval que teve na minha vida, na minha casa, em tudo que diz respeito a mim. Eu sofri como Jó. Como Jó. Vocês sabem de Jó. Jó tinha os filhos todos, não era mesmo? E Jó estava sempre orando pelos filhos, né? E ele sempre agradava a Deus não só com as orações, mas com as ofertas que ele também fazia em prol dos filhos, né? E uma certa vez aconteceu que houve um vendaval que levou, né, derrubou a casa dos filhos e levou os filhos. Ele perdeu os filhos, né? Os filhos eram muito alegres, estavam sempre um na casa do outro, fazendo festas, né? E Jó sempre buscava engrandecer a Deus pela união dos filhos e por tudo que Deus fazia na vida dele. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu os filhos devido a um vendaval que teve. Depois, então, também houve uma outra coisa que ele perdeu tudo quanto ele tinha. Vocês lembram disso? Pois é. Eu passei uma fase bem parecida. Perdi muita coisa. Perdi meus pais, perdi a pessoinha que eu mais amava nessa vida, que era a minha irmãzinha, sabe? Eu amava meus pais também, não, amava muito os meus pais, o papai, a mamãe, e eu cuidava sempre com muito amor, sempre fui de cuidar da minha família. E eu cuidei muitos anos do papai, 8 anos eu fiquei presa dentro de uma casa cuidando do meu pai. Depois, mais 7 anos da minha mãe. E depois, então, vieram outros problemas, né? Eu perdi o papai, perdi a mamãe. Em seguida, perdi meu marido. E, então, o que me dava um pouco mais de alegria era a minha irmãzinha. A minha irmãzinha Elisane. Eu tinha ela como se fosse uma filha, porque antes da minha mãe falecer, antes do Senhor Jesus levar a minha mãe, né, para o descanso, ela disse: Elizabeth, cuida da sua irmã como se fosse sua filha. E eu guardei aquilo, sabe, essa palavra da mamãe comigo, e fiquei cuidando anos da minha irmãzinha. Mas tinha uma coisa, a minha irmãzinha era especial, ela era mais que especial. Sabe, o amor em pessoa era ela. Ela, se visse você, ela falaria para você assim:
sem menos você esperar, ela ia olhar para você e ia te falar: sabia que eu te amo? Ela era assim. Fora o amor, fora os abraços, fora os beijinhos, né? Que ela fazia com tanto amor. Por onde ela passava, ela era muito querida aqui onde eu moro. Muito querida. Todo mundo amava minha irmãzinha. E, e eu mais ainda, né? Então eu tive ela como se fosse minha filha. E aí as coisas foram acontecendo e eu acabei perdendo a minha irmãzinha. Então a minha vida se tornou um caos. Depois que eu perdi minha mãe, meu pai, meu marido e a minha irmãzinha. Fiquei muito triste, acabada, verdade, muito acabada. Tive noites, madrugadas de choros que não cessavam. Era uma dor tão intensa, que nada fazia melhorar, nada. E aí as coisas foram passando, né? Mas mesmo assim eu comecei a tentar viver, né? Então eu comecei a buscar orações, não, pelo meu celular mesmo, né? E aí fui parar no YouTube e ali eu via várias pregações de muitos, né? E teve uma vez que eu passei uma grande vergonha. Quando eu estava buscando orações, eu entrei num canal sem querer. Eu nem sei como foi aquilo direito, eu sei que eu estava lá. E as pessoas me julgaram, sabe? Me julgaram muito, falando um monte de coisas a meu respeito, dizendo que eu era o próprio Satanás, que eu estava ali buscando outras coisas. Na realidade, eu estava buscando oração, estava buscando em Jesus. E eu sofri muitas humilhações. Foram ditas muitas coisas para mim que eu não merecia ouvir. E também, depois o tempo foi passando, a minha irmãzinha ficou doente, né? Eu voltando lá atrás, a minha irmãzinha ficou doente porque teve aquele lance da Covid, né? Lembra? Então a Covid me trouxe muitas perdas, fora a minha irmãzinha, sabe? E eu fui parar no hospital com ela e com a outra minha irmã, com a Cássia. A Cássia tá aqui, ó, tá sentadinha ali, vou mostrar pra vocês, olha. A minha irmã Cássia. Então, eu fui parar no hospital com elas. E no hospital, o médico, então, disse que precisava internar, né? Nós ficamos internadas. E Elisane ficou muito mal, muito mal. A Cássia também. Eu também não estava lá na grande coisa, mas eu estava melhor entre as duas. E o médico falou assim, que eu precisava vir embora, que eu não precisava ficar lá no hospital. Porque se eu ficasse lá no hospital, poderia a coisa agravar para mim. E a minha Covid estava bem leve. Mas como elas eram especiais, né? A Elisane principalmente, que tinha diabetes, então agravou um pouco. E eu fiquei tão desesperada e vim embora. Tive que vir. Eu falei, doutor, a minha irmãzinha nunca ficou sozinha. Eu sempre tive ela, sempre fiquei com ela o tempo todo. Eles queriam levar ela para a UTI e não me deixaram entrar, mesmo eu sendo enfermeira. Não permitiram que eu entrasse. Então eu não tive outro jeito, outra opção. E aí vim embora. E fiquei em casa arrasada, orando muito a Deus, pedindo que cuidasse da minha irmã, que protegesse ela lá, não deixasse nada acontecer com ela. Mas Deus sabe todas as coisas, não é mesmo? E as coisas foram passando, acabou que alguns dias. E
Eu estava aqui em casa, uma noite em que eu orava muito, pedia muito a Deus. Então eu fui à janela e na janela eu vi no céu duas imagens, andando, duas imagens andando, sabe? E eu fiquei parada olhando e fui acompanhando. E depois as imagens sumiram. E aí eu fui e liguei para minhas irmãs. Falei com elas. Eu vi duas imagens no céu. Parecia anjos andando no céu. E elas riram, zombaram de mim e disseram que eu estava ficando maluca por causa da minha irmãzinha. Mas, gente, eu vi, sabe? E aí, aquela noite eu fiquei aqui só, não podia ficar com ninguém. Eu já não tinha mais meu marido, não tinha mais ninguém. Era eu sozinha com elas. E Cássia no hospital e eu aqui sozinha. Até que, quando foi na manhã seguinte, não, minto, naquela noite mesmo, quando eu estava dormindo, eu sentia, eu tranco a porta do meu quarto, eu sozinha estava aqui, sabe? Então eu tranco na chave mesmo. E eu sozinha na minha casa, e eu fiquei ali orando, buscando em Deus, chorava muito. E no meu choro ali, eu fui indo até adormeci. Eu ouvi as orações. Ouvi muita oração do bispo Bruno Leonardo. E houve algumas coisas que isso aí eu venho contar depois. Mas assim, então, naquela noite, quando eu chorando, eu adormeci de tanto chorar e enfraquecida do jeito que eu estava muito enfraquecida. Aí eu senti, sabe, na madrugada, eu senti alguém passando a mão na minha cabeça, né? Sabe quando você sente alguém fazendo um carinho assim na cabeça? Aí, nisso que eu senti isso, então eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi uma imagem sentada do meu lado, ali na minha cama, sentada, né? Mas eu só via a roupa, né? Uma roupa cor bege, cor de areia, né? Bege. E não via o rosto, nem os braços, não vi nada. Eu só via aquela roupa assim. E aí eu fixei os olhos para abrir mais, para me ver, né? Tentando olhar assim para cima, para me ver quem era que estava sentado, mas eu não vi, sumiu a imagem. E aí quando foi de manhã, na manhã, bem cedo, começou a encher de carro aqui em frente de casa. Falei, meu Deus, que tanto carro. Mas até então eu só estava vendo pela câmera, que minha câmera estava funcionando. E aí daqui a pouco chegaram minhas irmãs, né? E foi quando elas me deram a notícia que eu tinha perdido a minha irmãzinha Elisane. Foi como se o mundo tivesse acabado para mim. Foi uma dor tão intensa que eu sinto até hoje. A dor que eu senti de perder a minha irmãzinha. Mas Deus me fortaleceu, sabe? Deus me fortaleceu muito. E aí as coisas foram passando, eu fui ouvindo muitas orações de muitos mentores, né? Eu digo que eu tenho montes de mentores, que eu aprendi muito, que Deus me deu uma lição imensa. A lição foi tão grande para mim, que eu nem tenho palavras para falar para vocês essa experiência tão profunda que eu tenho com Deus. Eu não tenho essa palavra para falar para vocês, mas eu quero dizer para vocês que Deus é fiel, que Deus é bom, que Ele não falha. E o tempo foi passando, de repente eu me vi sem nada.
Minhas coisas tudo queimaram dentro de casa. Geladeira, tinha 2 geladeiras, todas 2 queimaram. Televisão, né? 3 televisões, todas 3 queimaram. E eu vi a minha casa, parecia que tinha passado um vendaval. Tava tudo uma bagunça, tudo revirado. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ninguém podia me ajudar, todo mundo se afastou de mim. E eu me vi sozinha há muito tempo. E foram anos, 1, 2, 3, nem sei quanto tempo, gente, mas que foi triste. Mas eu não deixei de vir aqui pregar a palavra, trazer a palavra para vocês. Sempre me mantive forte, crendo que o Senhor Deus, Ele haveria de mudar a minha história. E Ele há de mudar. E o tempo foi passando, tal. Depois eu tive um sonho. Um sonho que eu iria para um outro lugar aí. Iria viajar para um outro lugar. E iria acontecer algumas coisas. E aí eu fui na manhã, isso já com o tempo, eu estou encurtando bastante a história. Eu fui na casa da minha irmã. Eu gostava muito de ficar lá, de ir lá, né? E chegando lá, eu contei para ela do meu sonho, né? E aí ela riu de mim. Ela riu, zombou de mim, disse que você não vai para lugar nenhum, você não é isso. Falou um monte de coisa que agora eu não lembro. Eu fiquei muito triste, arrasada, porque eu pensava que ela ia me dar uma força. Poxa, que legal, que sonho bacana que você teve. Mas não foi isso que aconteceu. E aí depois teve tanta coisa, gente, que dá para escrever um livro. E o que eu quero, na verdade, dizer para vocês, eu vou encerrar aqui, porque eu sei que eu não posso ficar tanto tempo aqui falando. Mas assim, que é muito bom quando Deus habita em você, sabe? Quando você permite que esse Senhor cuide de você. Quando você permite que Ele te ensine os passos que vai te levar por caminhos melhores. Quando você permite que Ele te fortalece. Sabe, Ele vem, Ele te fortalece, Ele te ensina, Ele vai te disciplinando, vai mostrando os prós e os contras, quem é bom, quem não é, aonde você deve seguir, o que você deve fazer. Eu sei que eu passei muitas coisas. Agora que a minha vida está começando a querer melhorar um pouco, porque minhas finanças ficaram assim, ó. Eu não tinha quem me ajudasse, não. E eu tive que me manter firme só e fazer o que eu podia. Então eu tive que fazer algumas coisas. Glórias ao Senhor, eu dou a Ele por Ele estar me dando sabedoria e inteligência para mim fazer o que é que tem que ser feito, para que tudo corra bem. O que eu quero dizer para vocês, que vocês não podem, não devem perder essa fé em Cristo Jesus. Porque Ele é lindo demais, Ele é bom o tempo todo nas nossas vidas. Ele faz o impossível para te ver bem. Eu tô chorando aqui, não é porque eu tô triste, não. Tô feliz com o nascimento do Senhor Jesus. Mas eu tô chorando de emoção, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem provido na minha vida. A minha despensa, que não tinha nada, que estava vazia,
vazia no bom sentido, né? Nunca faltou o arroz, o feijão, né? Um ovinho, né? Algumas coisas assim que a gente sempre tem em casa. Nunca faltou. O Senhor não me deixou faltar. Mas hoje eu posso dizer para vocês que o Senhor provê muitas coisas. Ele ajuda a gente em tudo, a pagar as nossas dívidas, a nos vestir, a nos alimentar. Ele não deixa, minha despensa tá. Glórias ao Senhor, né? Tem. E ainda ajudo as pessoas. Então seja você uma pessoa generosa. Ajude ao próximo. Às vezes a pessoa está passando tantos problemas, precisa de um amigo, de um ombro amigo e não tem. E as pessoas não dão, te tratam mal. Os vizinhos, os próprios vizinhos, às vezes te tratam mal. Quantas vezes eu pedi uma ajuda e me negaram? Será que eu devo mesmo fazer isso para você? É o que falava. Mas eu entreguei na mão do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui dizendo que eu tenho experiência com esse Deus. Experiências grandes que vocês jamais podem imaginar. Então eu passei muitas coisas parecidas com Jó e muito parecida a história de José do Egito, sabia? E a gente contando assim, as pessoas não creem. As pessoas só vão crer o dia, só vão crer nesse Deus maravilhoso e vão acreditar nas pessoas que são boas de coração quando Deus permitir que essa pessoa passe as coisas difíceis sem ajuda de ninguém, mas na dependência dele. Porque foi assim que eu fiquei, na dependência do Senhor, esse Deus tão maravilhoso, que eu sou ainda totalmente dependente dele. E sou grata pelo muito que ele tem feito na minha vida. Agradeço a esse Senhor todos os dias da minha vida, porque ele tem me sustentado, ele tem me colocado de pé, ele tem me dado saúde, ele tem feito com que todas as coisas venham a acontecer de forma bem simples, mas que não me deixa caída. Eu posso balançar, mas eu não caio, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele não dorme e nem dormita. O Senhor, meu Deus, esse Deus que nós conhecemos, que ressuscita, né? Que já ressuscitou, esse Deus, ele não brinca, ele está sempre pronto para nos ajudar, para nos encher do amor dele, para que a gente venha transbordar. Então a experiência com Deus, quando eu li lá em Deuteronômio 7, no versículo 9, né, se eu não me engano, mostra que muitas pessoas falam de Jesus porque ouviram falar, mas não tiveram a experiência, a metade da experiência que eu tive com esse Deus maravilhoso. Eu agradeço ao Senhor e peço desculpas a vocês pelo meu choro. Peço desculpa a vocês por tudo, assim. Talvez eu não tenha sido assim muito explicativa para vocês, porque a história é muito longa e eu não posso passar tanto tempo aqui. Mas eu peço a Deus que Ele venha a quebrantar o coração de cada um de vocês, que encha vocês do Espírito dele, que encha vocês de luz, assim como Ele tem me iluminado, me abençoado. Eu sou a própria bênção, eu sou a luz do Senhor Jesus e eu quero sempre transmitir essa luz, esse amor, essa paz do Senhor que eu carrego comigo, esse amor tão grande que está aqui dentro do meu peito para transbordar para aquele que aceitar o caminho de Jesus. Então, se você ainda não aceitou a esse Deus maravilhoso, aceite.
Deixe ele entrar na sua vida, que muito mais ele fará, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um Natal, um ano novo muito abençoado. Que a glória do Senhor Jesus habite na sua casa, na sua vida, nos seus caminhos, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.